Olá, seja bem-vindo ao quinto dia dos 10 dias de oração. Hoje, assim como os demais, iremos orar por três motivos. O primeiro deles é para jamais duvidarmos da palavra de Deus e por meio do estudo da palavra, da Bíblia e através também da oração, nós possamos resistir aos ensinamentos errôneos. O segundo motivo é pelos desabrigados, refugiados e perseguidos. O terceiro motivo é pelos nossos 5 amigos na qual estamos orando essa semana. E o desafio missionário é para que você convide esses 5 amigos para um culto de pôr do sol animado na sua casa, tá bom? Agora, vamos orar então. Querido Pai, amantíssimo Deus, obrigado porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Aprendemos mais sobre Ti e agora queremos pedir para que possamos cada vez mais ter sede da Sua palavra e de um bom relacionamento contigo, para que não sejamos levados aos ensinamentos errôneos que sabemos que tem por aí. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa cuidar das pessoas que estão passando por dificuldade, que estão aprisionadas, que são refugiadas, que o Senhor possa, em momento algum, deixá-las se sentir abandonadas. Pedimos também pelos 5 amigos na qual já viemos orando todos esses dias, que o Senhor possa estar abençoando eles e abrindo o coração, que se porventura estiver duro, para poder receber a Tua palavra e o Seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jornadinha 10 dias de oração. História de hoje, a armadilha. Olá, crianças! Hein? Vocês já foram enganados? Enganado? Alguém já contou uma mentira pra vocês? Fizeram uma trapaça, uma armadilha? É coisa feia, hein? É coisa feia! Sabia que o inimigo de Deus conta mentira? Conta mentira! E ele não quer que a gente fale a verdade. Ele quer que a gente imita. Ele quer que a gente imita pro pai, pra mãe, pros amigos. Fala assim, não fui não. Eu não fui não. Não fiz isso não. Sempre que a gente fez, coisa feia. A Bíblia nos ensina a falar a verdade. Só a verdade. Não devemos enganar as pessoas. Crianças, que vocês falem a verdade. Que vocês gostem da verdade. Tá bom? Tchau, até amanhã na nossa jornadinha. Tchau. Jornadinha 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com
sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus, no começo do dia. Foi primeiro Deus, o futuro é incerto. Foi primeiro Deus, foi um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, pra tua vida florescer. Eu quero desejar o meu cordial boa noite àqueles que nos assistem e quero dizer que estamos aqui para dar continuidade aos nossos 10 dias de oração, que tem como tema Rumo ao Lar. O tema dessa noite é Vencendo as Armadilhas de Satanás. E o texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 15, verso 54. Aqueles que estiverem com a Bíblia na mão, eu os convido a abrir nesse texto, que diz assim: E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O plano de Deus na criação. Quando Deus criou homem e mulher, ele teve um plano perfeito. Ele criou tudo perfeito, à sua imagem e semelhança. Deus queria que nós tivéssemos uma vida santa e plena e convivêssemos intimamente com Ele, assim como Ele também é santo e perfeito. Mas um dia o pecado entrou na terra e contaminou aquilo que Deus criou com tanta perfeição. E através disso, nós adquirimos um corpo corruptível pelo pecado, sujeito a doenças, dor e até mesmo à morte. Mas quando o pecado entrou no mundo, através de Adão, o plano de salvação já havia sido preparado para cada um de nós através de Cristo. E com isso, aceitando o plano de salvação, podemos afirmar com alegria: tragada foi a morte pela vitória, e assim viveremos para sempre com Cristo. A cultura religiosa, da qual, mesmo sem querer, eu e você fazemos parte, ensina que o ser humano tem uma alma. Ele foi feito do pó da terra e ele consiste em ter uma alma. Mas eu lamento informar aqueles que assim acreditam que nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Quando Deus nos criou, Ele nos criou do pó da terra. E Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, que é o Espírito. E matéria mais o fôlego de vida formam-se a alma vivente, que somos eu e você. E eles acreditam que na morte, aqueles que fizeram o bem vão estar diretamente no paraíso e com Cristo vivendo uma vida plena, gozando de todos os benefícios que o paraíso lhe oferece. Os maus receberão o castigo eterno e viverão no inferno, ou então viverão no purgatório, ou então viverão vagando por aí, assustando pessoas, ou esperando eles serem reencarnados em um novo corpo para ter, assim, uma segunda chance de se regenerar do mal que assim praticou. Lamento informar para aqueles que assim acreditam: nós não temos uma alma, nós somos uma alma.
Nós somos uma alma, porque quando Cristo nos criou, ele soprou em nossas narinas o Espírito, que é o fôlego de vida. E quando nós morremos, o Espírito vai para Deus que o deu, e a matéria vai para a terra de onde foi tirada. Assim, quando Deus nos criou, ele soprou em nossas narinas. E à medida que nós morremos, ele retoma para si o Espírito que um dia ele nos deu, de volta. Logo, nós não ficamos vagando por aí e somos uma alma e temos uma alma como muitos assim acreditam. Eclesiastes fala que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas alguma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Assim, eles não têm obra, eles não sentem, eles não sabem de nada. Em 1 Coríntios, Paulo nos adverte em considerar a importância sobre o assunto da ressurreição dos mortos. Num abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Os mortos já ressuscitarão com um corpo transformado, e nós, os justos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Não teremos o mesmo corpo, cheio de dor, doenças e sujeito ao envelhecimento. A indústria de cosméticos investe em uma grande quantia em dinheiro a fim de oferecer às pessoas tratamentos plásticos e remédios para o rejuvenescimento. Mas não teremos o mesmo corpo e Deus nos dá a oportunidade de um dia sermos rejuvenescidos através da imortalidade que Cristo já conquistou para cada um de nós através da sua morte. Quando Jesus apareceu aos discípulos, teve que quem não acreditasse que um dia ele ressuscitou. No entanto, ele pediu até mesmo para alguns discípulos: toque em mim e veja os cravos nas minhas mãos e nos meus pés. Jesus comeu peixe, Jesus conviveu com os discípulos. Tem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou, mas ele apareceu para as mulheres que foram visitar no túmulo. Ele apareceu para Paulo também no caminho de Damasco. Paulo foi um dos perseguidores de Jesus. E um dia ele pôde ver a luz de Cristo quando Jesus apareceu para ele ressuscitado. Então, isso significa que Jesus ressuscitou com um corpo incorruptível. Quando ele morreu, ele estava assumindo os nossos pecados e com um corpo de pecado, por minha causa e por sua causa. Mas quando ele ressuscitou, ressuscitou num corpo transformado. Assim como nós também, na vida de Jesus, seremos transformados e teremos um corpo incorruptível. Não precisamos mais sofrer dor, não precisamos mais sofrer a morte, nem chorar por aqueles que morremos, que viveremos uma vida santa e plena ao lado de Cristo. Em Adão, todos morremos, mas em Cristo todos seremos vivificados em sua vinda. A morte é o inimigo atrevido e intrometido que entrou no mundo pelo pecado. Não era plano de Deus que o homem morresse, muito menos que experimentássemos a decadência e as consequências do pecado. Nós fomos criados perfeitos, à imagem de Deus, assim como ele é perfeito. Mas por causa do pecado, experimentamos as doenças em nosso corpo e estamos sujeitos à morte. A única solução para a morte é Jesus, que nos deu a vitória através do seu sangue. Ao aceitarmos o convite de Cristo, que nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E então podemos afirmar o grande cântico da vitória: tragada foi a morte. O ser humano não é imortal. A imortalidade pertence somente a Jesus. E a grande promessa é que na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão com um corpo incorruptível e nós, os vivos, seremos transformados. Ambos serão revestidos da imortalidade e não precisamos fazer nada para isso. Nós não conquistamos essas coisas porque nós não somos dignos de conquistar. Jesus já conquistou para cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Confiar nele, nos entregar a ele e viver uma vida plena ao lado dele com íntima comunhão. Oremos para
não caímos das armadilhas de Satanás. E agradecemos porque na vinda de Cristo receberemos um corpo espiritual, viveremos para sempre ao lado dele. O tema da nossa mensagem de hoje é Vencendo as Armadilhas de Satanás. Relacionado a isso, eu gostaria de finalizar contando uma experiência. Alguns anos atrás, eu era cuidadora de idoso e eu cuidava de 2 velhinhas. Um dia, ao chegar no meu trabalho, uma delas havia falecido e eu nunca gostei muito de tratar desse assunto de morte. Não é muito familiarizado comigo. Então, naquela noite eu fiquei muito triste e eu estava assustada também pela morte da outra velhinha. Então, quando eu fui deitar, eu já estava bem cansada, eu deitei na cama, levei um tempo para pegar no sono. Quando eu estava começando a dormir, eu senti um arrepio muito forte. E eu vi que as cortinas se abriram, e eram cortinas de voal, e começaram a levantar com o vento, como se fosse aqueles filmes de terror. Então, eu olhava para os armários e via as portas dos armários se abrir. Aquela cena foi terrível e eu sentia uma cena real. Então, eu lembrei que eu precisava orar e deitada eu comecei a orar. E eu pedi a Deus que me livrasse daquilo, que me desse uma noite de sono tranquila. Só que eu deitava orada. Eu orei deitada. Só que quando eu estava começando a dormir novamente, aquela cena veio toda e parece que muito mais forte. E eu senti que tinha uma presença estranha perto de mim. Naquele momento, eu senti muita força e eu lembrei de Deus. Falei, Deus pode me livrar desse sentimento. E eu resolvi ser sincera com Deus, colocar para Ele aquilo que eu estava sentindo. Então eu ajoelhei e quando eu me ajoelhei, eu pedi forças a Deus para que eu falasse a verdade com Ele, fosse sincera. Então, as palavras da minha oração foi a seguinte: Senhor, eu sei que Satanás está aqui nesse momento e eu sinto a presença dele. Mas eu sei que o Senhor também está. E eu sei que eu sinto a tua presença, eu sei que só o Senhor pode me livrar desse sentimento tão terrível e desse pesadelo pelo qual eu estou passando. E quando eu levantei da minha oração, eu senti um alívio muito grande, eu pude dormir muito tranquila. Naquela noite você pode ter certeza, Satanás quis aprontar uma armadilha para mim. Mas eu conheço a Deus e eu tinha naquela época e tenho até hoje íntima comunhão com Ele. E assim como eu, você também pode ter íntima comunhão com Deus, conhecer o Deus a quem nós servimos e pode confiar nele, que Ele é fiel e justo para nos livrar de todas as armadilhas que Satanás prepara para cada um de nós. E com Cristo seremos mais que vencedores. Então, neste momento, eu quero convidar você para fechar os olhos e fazermos uma oração para finalizar essa mensagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Agradecemos, Senhor, por mais uma noite aqui realizada e agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos dá de poder conhecer o plano de salvação, conhecer, Senhor, que o Senhor tem uma vida imortal, um corpo imortal, Senhor, o Senhor já está preparando, ou seja, já está preparado para cada um de nós. Só precisamos, Senhor, nos entregar a Ti e ter íntima comunhão com a pessoa de Cristo e acreditar que Ele é fiel e justo para nos livrar de todas as armadilhas do mal. Permaneça conosco hoje e sempre. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias,
você.